Bom Bom dia. Sextou. Bom dia, Ana. Bom dia, Ivan. Sextemos, né, pessoal? Sextemos aí, pessoal do chat, né? Oi? Vem ou não vem essa prisão? O povo tá Pois rindo é, aqui né? no chat, que eu estava descrevendo como seria a cela, e o povo tá rindo aqui, falando que eu falei que tinha uma mesa de trabalho, mas tem lá, tá descrito, tem uma mesa de trabalho na cela. O que o Bolsonaro vai fazer com essa mesa de trabalho? O povo tá falando. Pois é, né, gente? Nunca trabalhou e agora tem uma mesa de trabalho esperando para ele na cela, lá no térreo da Superintendência da Polícia Federal. É interessante que esse local, né, a Superintendência da PF em Brasília, foi justamente o alvo dos manifestantes no dia 12 de dezembro de 2022. Vocês lembram disso? E teve o início ali daquela tentativa de colocar o país no caos, né? E é para lá que o Bolsonaro deve ir. Olha, e tudo indica que provavelmente hoje, o pessoal que quer se preparar aí, hoje, sexta-feira, sextemos, e durante o Jornal Nacional, viu, gente? Durante o Jornal Nacional pode ser decretada a prisão, né? É lógico que não é uma afirmação, mas diante de tudo que a gente tem visto, inclusive vocês trouxeram a opinião do Cacai, o Cacai tem muito trânsito no Supremo, o Cacai pensa como os ministros do Supremo pensam, viu, gente? Então, é interessante a gente ver essa análise do Cacai, e também porque, viu, gente? Ontem, o Paulo Amador Cunha Bueno, que é um dos 3 advogados que estão preparando a defesa, deve estar desesperado, né? Preparando a defesa, falou ali, deu uma alegação, Ana, que eu acredito que não vai pegar para o Moraes. Porque o que acontece, né, gente? Eu dei uma detalhada nisso, inclusive eu deixei a própria decisão do Moraes num arquivo que eu acabei de subir lá sobre essa hora. Então, vou parar de fazer a expectativa aqui, 20 horas e 34 minutos. Né? Então, o pessoal aí que vai se preparar para sextar, pode se preparar para as 20 horas e 34 minutos, que foi o horário exatamente que o oficial de justiça pegou essa determinação, essa decisão do Alexandre de Moraes, que está lá na matéria que eu acabei de subir, da hora H, na revista Fórum, que foi comunicado aos advogados. Então, a partir das 20 horas e 34 minutos de quarta-feira, dia 20, começou a contar o prazo de 48 horas para o Bolsonaro se explicar. Se explicar do quê? Né? Tem uma série de questões, desculpa, que foram trazidas aí pela Polícia Federal, né? Inclusive essa briga dos dois. Aliás, hoje a fofoca é insuperável, a do Ivan é insuperável, viu, Ana? Do Paulo Figueiredo, da bananinha lá. Hoje eu não tenho para você. Mas é interessante, porque o que o Bolsonaro diz aqui, nessa decisão, né? Ele dá um prazo de 48 horas para o presidente, por meio de sua defesa, explicar tentativa de fuga e ressalta que, abre aspas para o Moraes, os elementos de prova obtidos pela Polícia Federal indicam que Jair Messias Bolsonaro tinha posse de documento destinado a possibilitar sua evasão do território nacional após a imposição de medidas cautelares. Essa frase é muito importante. Porque daí ele falou, diante de todo exposto, intime-se a defesa do Bolsonaro para que o prazo de 48 horas, que no prazo de 48 horas preste esclarecimento sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga. Ana, 331 vezes o Bolsonaro transgrediu as medidas cautelares, ou seja, eles tiveram 48 horas para fazer um histórico e explicar essas 331 transgressões das medidas cautelares. Né? Então, eles devem estar apavorados, mas o pior, o que o Paulo Amador Cunha Bueno foi falar para a Globo ontem? Que não vai colar, gente, não vai colar. Abre aspas para o Paulo Amador Cunha Bueno, advogado do Bolsonaro. Sobre o pedido de asilo político, a cartinha que já estava pronta para entregar para o Milei. Aqui,
muita gente mandava muita coisa para ele. Todo tipo de sugestão. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024. Podia ter ido, mas não foi. Ele não quis. Não estava em prisão domiciliar, nem tinha tornozeleira. Teria condições de se evadir e não se evadiu. Então, o que o Paulo Amador Cunha Bueno está falando aí? Que eles vão alegar que foi só mais uma sugestão. Como houve sugestão, por exemplo, de dar o golpe. Né? Foi só uma sugestão que chegou. Só que o negócio é o seguinte, Ana. O documento estava no celular do Bolsonaro. Certo. A Polícia Federal abriu o DOC, arquivo de Word. Quem criou o arquivo de Word? Estava criado no computador da Nora, Fernanda Bolsonaro, esposa do Flávio Bolsonaro. Quem fez a última modificação no arquivo? A Nora, que é dentista. Então, eles vão explicar a sugestão de quem? Essa é a grande questão, porque foi a sugestão do filho. Né? Tudo indica aí que, lógico, que não foi a Fernanda diretamente. Onde a gente falou da Fernanda, né? E pode acontecer, por exemplo... Usaram a conta dela, né? Pode ter usado a conta dela. O Flávio entrou lá no computador dela e fez através do computador dela, né? E mandou isso para ele. Mas está no clã, está dentro. Não é uma coisa assim, igual a minuta. Que é, cadê a minuta do golpe? A minuta foi feita pelo Felipe Martins. O Felipe Martins recebeu. Que eles fizeram uma confusão com essa minuta. Agora o Bolsonaro tem que explicar por que um arquivo criado e modificado no computador da Nora foi enviado para ele, estava no celular dele, com pedido de asilo político, né? Ao naquele mesmo fevereiro em que ele também fez aquela visita noturna a uma embaixada aqui em Brasília, né? Da Hungria. Exato. Foi naquele mesmo mês ali, parece que dias próximos, né? Esse arquivo, né? Ele foi criado em fevereiro de 2024, realmente. Tem até a data, né? Eu vou abrir aqui a íntegra da decisão que a Polícia Federal coloca aqui, né? 10/2 de 2024. Foi 2 dias após justamente a deflagração daquela Operação Tempus Veritatis, né, que tirou o passaporte do Bolsonaro. Então, ou seja, ele estava já sem o passaporte. E a grande questão é por que ele carregava esse arquivo. E outra, tem algo que não aparece ali nem no relatório, nem na decisão do Moraes, que é o seguinte, o Bolsonaro já havia tido um celular apreendido. Por que esse documento continuava em outro celular novo do Bolsonaro? Incompetência ou então, gente, amigos do chat aqui, 20h34, né? Vocês podem deixar a cervejinha gelando, aqui, né? Pode deixar o champanhe, né? A picante gelando. Aqui, o Ciro Santana, muito bom. Organizei a laje e a churrasqueira. Coloquei o som pronto para o pagode. E é isso, que pode ser... eu acredito, pelo que eu conheço, assim, né, e já vi das decisões, é lógico que tem todo um cuidado. Eu acho que isso é importante. Tem todo um cuidado em cima das decisões em cima do Bolsonaro, né, gente? Mas eu acredito que o Moraes, ontem eu falei aqui, não truca sem zap, né, Ana? Não truca. Porque o que ele fez? Ele abriu toda essa investigação da obstrução da justiça, né, Liane? A Lili aqui, obrigado pelo superchat, viu? Isso, vou colocar de novo aqui, a Lili. Vai ser preso. Ihu, viu, Lili? Ihu! Né, que ele fazia? Sextou, né? Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele divulgou áudios do Silas Malafaia, divulgou conversas, né, do Eduardo Bolsonaro, inclusive com xingamentos. Gente, aquilo ali tem um monte de elementos probatórios. Aliás, foi engraçado ontem que o Tarcísio, que é citado 35 vezes, viu, Ana,
no relatório, na representação feita pelo Moraes entrega à PGR, ele é citado 35 vezes, a maioria chacota, ele é detonado pelo Malafaia e pelo Eduardo, né? Ele falou assim, que ele não comenta conversas familiares, né? Eu vi, essas... Não é de interesse público. Não é de interesse público, imagina, gente. Não, um golpe de Estado nem é de interesse público, a obstrução de justiça. Está as empresas dele lá, essas ações do Eduardo Bolsonaro lá de São Paulo, as exportações de São Paulo, não é de interesse público o que eles estão fazendo, né? Segundo o Tarcísio. É impressionante, né? Então, acho que assim... revelado, né? Não é de interesse público ser revelado. Então, assim, o que a gente tem visto, o que o Moraes fez foi uma cartada muito bem dada, que ele pode, sim, tranquilamente hoje decretar a prisão preventiva do Bolsonaro às 20 horas e 34 minutos dessa sexta-feira, para o Bolsonaro já passar o fim de semana aí, lá na Superintendência da Polícia Federal. E tem uma coisa, viu, Ana? De terça até as 20h34 de agora, pode ter sido as últimas 48 horas do Bolsonaro desfrutando aí da mansão lá que o PL alugou para ele. Porque daqui 10 dias, dia 2 de setembro, inicia o julgamento, né? O julgamento ali já tem marcado, todas as terças-feiras de setembro já estão marcadas para a primeira turma do STF julgar o núcleo crucial da organização criminosa golpista e já dá sentença. Então, muito dificilmente, algum ministro vai passar primeiro pela mão do Alexandre de Moraes, que é relator, vai dar um habeas corpus para colocar o Bolsonaro livre, com o risco de uma fuga do país, a 10 dias do julgamento. Então, pode ser que essa prisão preventiva se converta em uma prisão definitiva com o julgamento que está marcado aí para o dia 2 de setembro. Começa dia 2 de setembro, ou seja, daqui 10 dias. Viu?